Olá, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Joyce e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Nós estamos estudando, o material 3, que aborda justamente os sinais de pontuação. Essa já é a nossa terceira aula. Caso você não tenha visto as outras, voltem lá, assistam novamente, tá? Porque nós vamos dar prosseguimento ao que já foi estudado. Nós já fizemos a leitura, a análise do primeiro texto, fizemos as questões, nós falamos sobre a importância dos sinais de pontuação, como que eles podem alterar o sentido da frase, e eu deixei um exercíciozinho que eu vou corrigir agora. Esse aqui era o exercício, olha, eu tenho 3 casos então, aqui, em que eu mudo a pontuação e muda o sentido. Então, a aula começou? Note, eu tenho aqui um ponto de interrogação. Em aula começou, eu tenho um ponto de exclamação. Que sentido que tem? Vocês conseguiram lembrar? Conseguiram identificar? Né? Você não gosta de cenoura? E olha as respostas. 2 respostas que uma vírgula muda tudo. Olha, não gosto e não gosto. Então, essa vírgula aqui, ela muda completamente o sentido. Posso dizer até que elas são opostas, tá? Você foi ao cinema? Fui. Obrigado. Ó, tem uma vírgula. E na de baixo, não. Fui obrigado, certo? Aqui eu não tenho vírgula. Então, qual a diferença de sentido que a pontuação vai trazer aí nessas frases? Que diferença de sentido que eu tenho? Vamos lá? Vamos corrigir? Então, quando eu tenho, ó, a aula começou, eu tenho o quê? Um ponto de interrogação. E logo, isso é uma pergunta, tá? Quando que eu faço uma pergunta? Quando eu quero saber uma resposta, quando eu não sei. Então, a pessoa que diz isso, ela não sabe se a aula começou. Quando alguém fala, a aula começou, né? Ela tem certeza que a aula começou. E mais que isso, esse ponto de exclamação, ele evidencia alguma emoção. Ou a pessoa ou a pessoa tá brava, dando uma bronca, ó, a aula começou, tipo, você está atrasada, ou sei lá, pode ser, por exemplo, uma felicidade muito grande, estava esperando aquela aula, a aula começou, né, e aquela empolgação. Então eu posso ter várias interpretações dessa frase, mas em todas a aula já vai ter começado, é certeza disso. No segundo caso, olhem, você não gosta de cenoura? Não gosto e não gosto. O no não gosto, tá? Ela está negando, ela não gosta de verdade de cenoura. Ela não aprecia. E aí, quando ela fala, você não gosta de cenoura? Não, eu gosto, tá? Então, na verdade, aqui ela está afirmando que ela gosta. Quando ela tem a vírgula, é o contrário. Então, enquanto na primeira resposta ela não gosta, na segunda, justamente, ela gosta. E o terceiro caso, que é esse, né? Você foi ao cinema? Fui, obrigado, e fui obrigado. Esse aqui, você conseguiu achar a diferença? Quando eu digo, então, olha, fui, obrigado, eu estou agradecendo. Eu fui ao cinema. Obrigado por perguntar, certo? Então, aqui, nesse caso com a vírgula, é um agradecimento. Já no de baixo, no segundo caso, quando diz fui obrigado, quer dizer, eu fui contra a minha vontade, fui na marra, eu não queria ir. Olha como mudou completamente o sentido. Vocês perceberam? Nós vamos estudar hoje, então, o uso do ponto final e da vírgula, tá? Aqui agora vamos começar pelo ponto final. Gente, às vezes eu tenho dó do coitado do ponto final, porque os alunos muitas vezes ignoram o ponto final. É tão simples, só um pinguinho no que dá no papel, mas quantas e quantas vezes eu não olho respostas de atividades, de provas, às vezes os alunos vão copiar e ele não coloca justamente o ponto final. Então é obrigatório, eu tenho que todas as vezes que eu vou fazer aí uma afirmação, uma declaração, eu tenho que colocar no final da frase o meu ponto final. Quando que eu vou usar então? Ele não usa no final de uma frase declarativa, pode ser afirmando ou negando, tipo, eu fui ao shopping ou eu não fui ao shopping, não importa. Se eu faço uma declaração, eu tenho que colocar o ponto final. Além disso, vou ter ponto final também em trechos, em abreviaturas, tá? Quando eu vou abreviar alguma palavra. Olha os exemplos, ó. Esse primeiro retirado do texto lá da segunda página do material. O fim de todas as discussões. O ponto final fez essa afirmação. E aí eu tenho um ponto final justamente na fala do ponto final. Olha a brincadeira aí. Embaixo eu tenho as abreviações. Então, senhor, em vez de escrever a palavra inteira, senhor, eu posso escrever SR e põe um ponto. Senhora, o ponto eu tenho um azinho lá em cima. Professor, né? Prof,
ponto, né? Doutor, dr, ponto, etc, etc, ponto. Então, eu posso usar o ponto para abreviar, para encurtar uma palavra. Tudo bem? E a vírgula? A vírgula ela já é um pouquinho mais complicadinha. É impossível? De jeito nenhum. Estudar vírgula não é impossível. Mas há estudos que mostram que não só vocês, alunos, têm problema com vírgula, mas que todo mundo. É um dos maiores problemas que existe na escrita das pessoas, é a vírgula. Por quê? Porque muita gente acha que vírgula é assim, né? Onde eu faço uma pausa, eu vou lá e ponho um ponto, uma vírgula. Mas, na verdade, se fosse assim, uma pessoa que tem um super fôlego, né, um mergulhador, ele falaria tudo e não usaria vírgula nenhuma, porque ele não precisa fazer pausa. E se fosse um gago, vamos dizer assim, que ele faz eu gosto, né, ele vai colocar vírgula então em todas as sílabas? Não, então a vírgula, na verdade, quando nós vamos ler, nós colocamos a vírgula. Mas a vírgula não representa aí exatamente o lugar que eu vou parar no texto. Ela segue uma série de regras lógicas, certo? Então, ela tem aí algumas regras lógicas que a hora que você começa a compreender, fica muito mais fácil. Quando vocês estudarem mais para frente uma parte da gramática que chama análise sintática, vai ficar mais fácil ainda. Mas nós vamos ver aqui algumas das regras, não são todas, mas que vai facilitar muito o uso da vírgula para que vocês não errem mais, tá? Então vamos lá, olha. O primeiro caso, separa elementos de uma enumeração. O que é uma enumeração, professora? Uma enumeração é quando eu vou fazer como uma espécie de lista, né? Quando eu vou falar uma série de coisas. Por exemplo, fui no supermercado e comprei arroz, feijão, óleo, açúcar e sal. Então, tudo eu separo por vírgula, arroz, vírgula, feijão, vírgula, óleo, vírgula, açúcar. Só não ponho vírgula antes do último, porque é o último elemento da minha vírgula, da minha numeração, eu coloco E, certo? Aqui, a gente tinha no material aí uma tirinha muito legal, né? Então, ó, querido Papai Noel, eu vou querer de presente uma bateria, um skate, uma bicicleta e nota, tem reticências, ou seja, a lista continua. Eles estão fazendo uma cartinha para o Papai Noel, olha a garota aqui. Eu vou querer um computador, um vestido, um sapato, uma mochila, um patinete. Então, novamente, mais uma listinha de coisas que vai pedir para o Papai Noel. Tem reticências, continua. Né? Uma guitarra, um par de tênis, uma bermuda, uma bicicleta, um aparelho de som e continua. Né? Uma prancha de surf, um monte de CDs, meias, sandálias, livros, um telefone sem fio, um vestido. E aí, então ele está representando várias cartinhas. Não pede um presente para o Papai Noel, não. Pede uma lista enorme de coisas para o Papai Noel. E no último quadrinho, temos aí um bilhete, uma carta do Papai Noel para os doentes. Vou embora. Fiquei sem dinheiro para atender os pedidos. Assinado Papai Noel. Então o Papai Noel disse que não tinha mais dinheiro. Que a lista aí estava gigante e que tinha acabado o dinheiro para atender os pedidos. Tá bom? E olha o monte de cartas que ele tinha recebido. Aqui, por que eu tenho tantas vírgulas? Justamente porque quando ele faz uma lista de coisas, de presentes que cada criança aí quer, ele vai separando por vírgula. Então, ó, uma bateria, vírgula, um skate, vírgula, ó, um computador, vírgula, um vestido, vírgula, um sapato, vírgula, é para representar justamente essa lista. Viram como é fácil? Enumeração. Próximo uso da vírgula, tá? Quando eu vou colocar aí uma frase para não repetir a palavra, principalmente o verbo. É uma das estratégias de evitar a repetição, tá? Então, quando eu vou escrever uma frase, tipo essa aqui do exemplo, olha, você gosta de cinema, eu de teatro. Tá vendo essa vírgula? Essa vírgula ela está sendo usada para substituir uma palavra. Que palavra que é? Vocês conseguem identificar? Você gosta de cinema, eu de teatro. Eu gosto de teatro. Para não usar duas vezes o verbo gostar na mesma frase, eu posso trocar o segundo por uma vírgula. Então, você gosta de cinema, eu de teatro. Eu gosto de teatro. Eu comi arroz e você feijão. E você, vírgula, feijão. Para não falar eu comi arroz e você comeu feijão. Viram? Muito útil. É muito útil essa vírgula e essa regra sobre vírgulas aqui e é bem fácil de entender. 3, nas datas. Também muito prático, separando o nome do lugar, tá? Então,
Fortaleza é o nome do lugar onde que é, e a data lá, 20 de abril de 2021. Então, essa vírgula separa Fortaleza da data. Então, em que lugar que estava e em que data que foi, certo? Mais um uso para vírgula, olha, o 4, para separar expressões que marcam tempo, lugar e outras circunstâncias. Vocês lembram que vocês já estudaram sobre advérbios, locuções adverbiais? Eram expressões que davam uma circunstância para o verbo, vocês lembram disso? Então, expressões que davam a ideia de tempo, de modo, de lugar, afirmação, negação, dúvida, causa e assim por diante. Então, essas expressões, qual que é o lugar delas na frase? O lugar delas é o final. Elas têm que aparecer no final da frase. Acontece que às vezes elas querem dar uma voltinha, elas saem do final da frase e elas vão para outro lugar. E aí, quando acontece isso, ela tem que ser isolada por vírgulas. Olha um exemplo aqui, ó. O avião, naquela mesma tarde, rumou para a Itália. Naquela mesma tarde é uma expressão, olha, que ela vai indicar justamente o quê? O tempo, quando aconteceu, tá? Quando que ele rumou para a Itália. Essa expressão, naquela mesma tarde, se ela viesse aqui no final, se fosse assim, ó, o avião rumou para a Itália naquela mesma tarde, não teria vírgula, não teria. Mas, como essa expressão saiu do lugar dela e veio aqui para o meio da frase, eu uso uma vírgula antes para falar, ó, o começo da minha frase ela fez uma pausa e depois uma vírgula depois para falar, ó, tô voltando lá para o começo. Então, eu encaixei alguma coisa ali no meio. E aquilo que eu encaixei tem que estar separado por vírgulas. Porque a minha frase é justamente essa. O avião, a continuidade disso é rumou para a Itália. E se fosse lá no começo? Se fosse aqui, ó, também precisaria justamente aí ter a vírgula depois. Então, naquela mesma tarde, vírgula, o avião rumou para a Itália. Então, se a expressão que indica tempo, lugar, qualquer outra circunstância, ela aparece no começo da frase, tem que ter uma vírgula depois. Se ela aparece no meio da frase, uma vírgula antes e outra vírgula depois. Se ela aparece no final da frase, não tem vírgula, porque lá é o lugar dela. Então, ela sempre vai marcar aí uma inversão na minha frase. 5. Para separar orações intercaladas. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Por que que aqui é diferente? Por que que aqui é uma nova regra? Porque aqui é uma oração, não é só uma expressão. Olha, porque eu tenho um verbo aqui no meio. Mas, novamente, eu comecei uma frase, parei, coloquei outra, parei e voltei para a primeira. Eu intercalei, isso que é intercalado. Né? Então, ó, a felicidade é uma conquista de cada um. Então, aqui, o que eu fiz, então? Eu parei a felicidade, fiz uma pausa. Aí, dizia um amigo meu, fiz um comentário, onde eu vou encontrar um verbo, que é o dizia, e volto lá sobre a felicidade. É uma conquista de cada um. Então, esse dizia um amigo meu, esse comentário, põe uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Por quê? Porque eu encaixei ali. Eu pausei momentaneamente a minha frase, fiz uma observação e voltei para a minha frase original. Certo? Olha aqui, então, a continuação. Bom, o sexto caso, separar expressões explicativas. Quando eu vou explicar, quando eu vou dizer melhor alguma coisa, então saiu, aliás, a noitinha. Então, esse aliás, entre vírgulas, ou seja, entre vírgulas, isto é, entre vírgulas, por exemplo, entre vírgulas, tá? Para isolar o aposto. O que é o aposto? Vocês vão estudar com mais calma ainda sobre o aposto, mas de uma forma geral, tá? O aposto, quando eu vou dar uma explicação, por exemplo, ó, o João apresentou um ótimo rendimento, certo? Então, aqui, João apresentou um ótimo rendimento, mas eu quero explicar quem é esse João. Quem é o João, então? Aí, João, eu vou explicar. Olha, aluno do 6º ano, vírgula. Então, João, eu inseri ali uma explicação, então é uma vírgula antes e uma depois. Tá? Então, lembra, toda vez que eu insiro alguma coisa na minha frase, uma vírgula antes e uma depois. Tá? Então, João apresentou ótimo rendimento, sem vírgulas. João, vírgula, olha o começo da explicação. Aluno do 6º ano, vírgula, terminei minha explicação. Volto para minha frase. Apresentou ótimo rendimento. Uma vírgula antes, uma vírgula depois. E aqui nós vamos ter, então, o último caso do emprego aí da vírgula, tá? Quando que é? É para isolar o vocativo. Vocativo, o que é vocativo, professora?
Como assim isolar o vocativo? Né? O vocativo é a palavra ou a expressão que nós usamos para chamar alguém. Vocativo vem de vocare, tá? De chamamento. E aí, quando eu vou fazer uma frase, quando eu vou falar, escrever, quando eu estou conversando com alguém, quando eu vou me referir a essa pessoa, como por exemplo aqui, ó, Carlos, você compreendeu a explicação? Carlos, vírgula. Você compreendeu a explicação? Por quê? Porque eu estou falando com ele, com o Carlos. Quando você diz, por exemplo, mãe, o almoço está pronto? Mãe, vírgula. Né? Se você fala, João, alguma dúvida sobre a matéria? João, vírgula. Se falou, meus alunos, vocês estão bem? Meus alunos, vírgula. Então, sempre o vocativo. A palavra ou a expressão que eu uso para me referir a outra pessoa, para chamar a outra pessoa com quem eu falo, com quem estou conversando, eu tenho que separar da frase por vírgula. Como assim separar da frase? Porque nem sempre ela vai aparecer no começo da frase. Nem sempre ela vai aparecer como está aqui, ó. Carlos, você compreendeu a explicação? Às vezes, em vez de aparecer aqui no lugar de Carlos, no começo, né, e eu tenho uma vírgula depois, ela pode aparecer no meio. E aí eu vou ter uma vírgula antes e uma depois. Então, se eu falo, você compreendeu, vírgula, Carlos, vírgula, a explicação, então vai ser uma vírgula antes e uma depois. Se tiver lá no final da frase, você compreendeu a explicação, vírgula, Carlos. Então, o meu vocativo pode aparecer no começo, no meio e no final da frase. Mas a regra básica é que ele nunca pode encostar na frase. Ele sempre tem que ficar isolado por vírgulas, tá? E temos uma atividade aí para vocês fazerem de tarefa, tá bom? Façam esse exercício. Quem não fez ainda, não deixe de fazer, que nós vamos corrigir na próxima aula. Eu tenho duas frases aqui, olha. Eu tenho nas duas o mesmo garoto, o mesmo balão, a única diferença é uma vírgula, tá? Olha, mãe só tem uma e na outra, mãe só tem uma. E aí, fez diferença? Claro que fez, tá? Então, a tarefa de vocês é explique a diferença de sentido dessas frases, certo? Então, qual que é a diferença de sentido dessas frases? E aí tem uma historinha que vai ajudá-los a compreender bem essa diferença de sentido, tá? Que historinha é essa? Estava chegando perto do Dia das Mães e a professora pediu que os alunos fizessem uma produção de texto, uma redação, cujo título fosse Mãe Só Tem Uma, tá? Então, todos os alunos fizeram uma produção falando que a mãe era muito especial, ela era maravilhosa, ela os ajudava, ela era única, né? Ela cuidava sempre quando ficava doente, lavava, passava, cozinhava, arrumava as suas coisas, que a mãe era muito especial, enfim, mãe só tinha uma, né? E aí, então, ela chamou um aluno, e aí o Pedrinho foi lá ler a redação dele. Quando ele foi ler, ele falou, olha, meu final de semana foi muito especial. Meus primos e minha tia foram em casa, nós brincamos a tarde inteira. E no final da tarde, a minha mãe disse que nós poderíamos tomar refrigerante, pediu para que eu fosse até a geladeira pegar as latinhas. Mas, quando eu cheguei lá, eu disse para minha mãe, mãe, só tem uma. Então, a minha mãe, como era muito legal, foi até o supermercado e comprou latinha de refrigerante para todo mundo. E aí, será que o Pedrinho compreendeu de verdade o que era para fazer na produção de texto? Por que a produção de texto dele é diferente? Tá? Então tem tudo a ver aí com justamente essas duas frases. Uma tem vírgula, a outra não. Qual que foi a proposta que a professora fez? E como que o Joãozinho interpretou? Expliquem com as palavras de vocês, né? Reflitam bem sobre isso, olhem a explicação do último caso aí do uso da vírgula, arrasem na resposta, mandem para o professor de vocês e a gente se vê na próxima aula para corrigir e aprender sobre os demais pontos que nós temos então na língua portuguesa. Tchau, tchau!